Você já parou para pensar que a falta de dinheiro afeta não só sua vida pessoal, mas também a profissional? Se você quer saber mais sobre o assunto, continue ouvindo a gente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre finanças, propósito, mercado de trabalho e muito mais. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella. E hoje nós vamos falar sobre a falta de dinheiro. Quantas vezes você já viu a sua vida pessoal prejudicada pela sua vida financeira, pelas suas finanças, mas já parou para pensar que também prejudica no seu dia a dia do trabalho? É uma associação, Bru, que pouca gente faz, né? A gente acha que a falta de dinheiro só atrapalha a nossa vida pessoal, porque sem dinheiro você não sai para lazer, você não compra roupas, sem dinheiro você não paga suas contas, não é verdade? Mas existe um estudo que foi feito pela Acreditas, que eles falam da associação do bem-estar financeiro e um pouco como que afeta o mundo do trabalho. Então, muito rico esse conteúdo e a gente quer conversar um pouco sobre isso. Você já ficou com problemas financeiros, dona Bruna? Olha só, Lê, na época de faculdade, quem pagava a faculdade, assim como eu, com certeza ficou com problema financeiro. E você? Olha, eu vou ter que usar a cartinha do, sei lá, né? Eu não sei que cartinha que é, mas eu nunca tive dificuldade financeira, não porque eu tinha muito dinheiro, nunca tive muito dinheiro, vou deixar claro aqui. Mas eu levei uma regra de ouro que meu pai me ensinou, que é viver sempre um degrau abaixo. Então, se eu ganhava R$ 200, eu gastava 150. Se eu ganhava R$ 800, eu gastava 700. Então, eu sempre fui muito certinha, e eu não tinha cartão de crédito nessa época, então me ajudava bastante. Claro que já teve meses de eu ficar apertada, ter que usar limite, por exemplo, do banco, e aí o limite, sabe? Aí você fica, putz, eu tô usando toda hora, fiquei usando uns 2, 3 meses o limite, aí chega o 13º, você resolve o problema? Isso também já aconteceu comigo. Mas falar de dívidas mesmo, sabe, não conseguir pagar as contas, eu sempre fui bem organizada e, bom, até por enquanto nunca tive nenhum rombo, mas é bem difícil isso, é bem difícil. Olha, Lê, como eu falei, no momento da faculdade, eu fui um pouco descontrolada, assim. Acho que quando eu entrei aí na adolescência, fui crescendo, né, fui me desenvolvendo, entrando no mercado de trabalho, ganhando meus primeiros salários, eu não tive uma educação financeira para saber, poxa, guarda esse dinheiro. Quando você fala descontrolada, você fala descontrolada no quê? Sabe o que eu fico imaginando quando você fala isso? A descontrolada saindo gastando horrores no shopping e tal, e não é muito seu estilo. Você ficou descontrolada com o quê? Era conta mesmo, mais conta do que o dinheiro entrando? Entendi. A responsabilidade aumenta do nada, né? Quando você tá no final da adolescência, início da fase adulta, do nada viram uns boletos super altos que você, nossa, eu não esperava que eu tinha que pagar tudo isso de faculdade, na verdade? Trabalhar para pagar boleto, né? Exatamente. E aí, gente, vamos resgatar, né? A gente tá falando das nossas finanças, do nosso histórico, evoluímos um pouco, né? Não somos, e eu quero falar isso logo no início desse episódio, não somos especialistas na área financeira, mas você já deve ter ouvido falar em algum momento, em algum episódio, a gente já trouxe sobre essa pauta a importância da reserva de emergência para você ter uma vida profissional mais tranquila. Vamos explicar primeiro o que é reserva de emergência, Bru? Boa, Lê. Bom, reserva de emergência, geralmente, quem já está assistindo aí alguns vídeos de educação financeira que hoje em dia a galera tá falando bastante, é você, caso você perca a sua fonte de renda, você tem uma reserva, ou seja, um valor que você consegue custear o seu tempo sem um trabalho. Então, um tempo que você consegue se manter sem trabalhar. O recomendado seria a gente juntar o quanto você ganha por mês, né? O quanto você gasta por mês, o seu custo de vida por mês, multiplicando por 6. Seria os 6 meses que você vai ficar, que você poderia ficar aí dependendo apenas dessa renda, dessa reserva que serve para emergência, para esses momentos em que você está sem um trabalho onde te remunere. E eu vou falar que tem muita gente que confunde reserva de emergência com seguro-desemprego. Gente, o seguro-desemprego, ele é um seguro para um período que você ficou desempregado, que você está procurando um emprego. A reserva de emergência
emergência, não. A reserva de emergência é para emergências. Vamos dar um exemplo do ano passado. Muitas pessoas foram surpreendidas com uma pandemia mundial, quer dizer, muitas não, todas, porque ninguém esperava isso. E a gente aqui no Brasil esperava muito menos que fosse entrar uma liminar, ou que o Ministério Público fosse liberar, por exemplo, suspensão de contrato. Isso nunca aconteceu na história, você poder suspender integralmente o contrato de alguém. Então, você não manda a pessoa embora, ela continua na sua folha, mas ela fica sem salário. Então, a reserva de emergência é justamente para isso, é para emergências. Então, a pergunta que eu faço para todo mundo que está ouvindo: se hoje você perder a sua fonte de renda principal, você perde o seu emprego, o seu contrato ele é suspenso, você consegue manter o seu padrão de vida por 6 meses? Você tem dinheiro guardado para isso? E a gente não vai entrar no mérito aonde esse dinheiro tem que ficar, porque a gente não é especialista financeira, mas se você conseguiria ficar? Então hoje, eu vou falar, Bru, eu já tenho reserva de emergência há aproximadamente desde o final da faculdade. Eu consegui fazer a minha primeira reserva, porque eu fui morar sozinha, Bru, e eu tinha um pânico quando eu olhava assim para minha casa, era muito engraçado, né, que eu estava no meu apartamento, tinha saído da casa da minha mãe, e aí eu via minha casa, sabe quando você sente o peso da responsabilidade de morar sozinha? Sim. Eu olhava e falava assim: nossa, todas as lâmpadas dessa casa fui eu que comprei, todos os interruptores, eu que pintei essa casa, então veio o peso. E se eu perder o meu emprego? Eu vou perder isso daqui. Então, logo que eu saí da faculdade, eu fui morar sozinha, e aí eu falei: eu preciso de uma reserva de emergência, porque eu não vou voltar para casa da minha mãe, e eu morava sozinha. Eu casei quase que 7 anos depois. Não era que eu saí da casa da minha mãe para casar, então dependia somente de mim. E isso, Bru, e é isso que a gente quer falar nesse episódio, sobre bem-estar financeiro. Como eu sempre tive reserva de emergência, ou nos últimos, 10 anos, isso me traz uma paz de espírito, Bru, gigante, para várias coisas. E é justamente o que o e-book da Acreditas fala. A pesquisa é super interessante, ele traz várias informações, mas eu acho que é bacana a gente começar a falar o que acontece quando a pessoa tem dívida e mesmo quando ela está trabalhando. O que acontece com ela? Realmente, Ale, interfere muito na sua qualidade de vida e ali no seu trabalho, no seu dia a dia. De acordo com a pesquisa da Acreditas, 39% das pessoas falaram que tem insônia por causa de contas. Eu já tive insônia, hein, Ale? 27% dizem que as dívidas impactam na autoestima. Essa eu não esperava. Confesso que quando eu consegui ler o e-book, eu fiquei surpresa de saber isso. E 10% acreditam que as contas atrasadas impedem seu sucesso profissional. E impede mesmo, porque vamos fazer uma associação, né, Bru? Vamos pegar o primeiro indicador aqui, insônia. Você falou que tinha insônia. Você nesse período de insônia, que você estava com essas dívidas, eu já tive insônia, mas por outros motivos, e aí eu recomendo que vocês escutem o episódio de burnout, que eu falo quando eu cheguei no burnout, eu tive insônia por outros motivos. Você trabalhava bem com insônia? Lógico que não, né? No dia não tinha como, porque você não dormia à noite, durante o dia você ficava sonolenta, você ficava mais. Você não conseguia produzir, não conseguia trabalhar ali mais com energia, você não tinha energia pro dia a dia. Não, total. E aí, quando você fala da surpresa com a autoestima, eu também fiquei surpresa, eu concordo com você, eu não faria essa associação de imediata, mas refletindo um pouco, faz todo sentido. A Uhum. falta de dinheiro, a falta de recurso, quando as pessoas falam que dinheiro não traz felicidade, isso é um mito, porque, gente, a gente vive num cenário capitalista, você precisa de dinheiro para fazer as coisas da sua vida, e quando você é impedido de fazer as coisas que você quer, isso atrapalha a sua autoestima no sentido de você não se sentir seguro consigo mesmo. Então, por exemplo, eu estou querendo mudar de emprego e eu estou endividado porque eu quero mudar de emprego. Legal. Só que o fato de eu estar endividada não me permite, por exemplo, fazer cursos, não me permite comprar roupas novas, não me permite, por exemplo, frequentar lugares que eu consiga ter ali algum acesso cultural. Isso custa dinheiro. Sim, custa dinheiro, faz total sentido pensar na autoestima. E a questão do sucesso profissional também impacta, como você falou, não tem um dinheiro ali para você fazer os cursos que você precisa, a autoestima tá baixa, então você não vai conseguir se destacar, você tá com a insônia, você tem uns problemas, você vai começar a ter insônia, então você também não vai conseguir produzir, não vai conseguir trabalhar com qualidade, então tudo isso tá muito interligado, faz total sentido. Nossa, e eu sempre tive essa linha de pensamento, e aqui, gente,
A gente não está aqui para falar que você tem que ganhar tanto de dinheiro, não é essa a questão, mas você realmente ter uma saúde financeira, onde você tem uma reserva de emergência e, por exemplo, no período de isolamento, o ano passado, vou falar da minha história, Bru, fui desligada no final do ano. Se eu não tivesse a minha reserva de emergência, eu estaria arrancando meus cabelos, porque eu ia falar, meu Deus, tá, o mundo tá acabando, eu perdi meu emprego, claro, consegui uma recolocação logo, foi realmente algo que me surpreendeu, mas e se eu não tivesse conseguido? Eu só fiquei tranquila quando eu fui desligada da empresa que eu estava, porque eu sabia que eu tinha 6 meses de tranquilidade. Eu poderia procurar o meu emprego, isso sem contar que eu poderia usar o meu seguro-desemprego, eu poderia usar o dinheiro da rescisão, mas sem contar com esses recursos, eu poderia ficar 6 meses. Isso influencia muito, sabe por quê, Bru? Por exemplo, vamos pensar, por que falam pra gente que é melhor você procurar um emprego, um trabalho trabalhando? Porque você consegue escolher melhor, não é verdade? Você tem muito mais calma para poder procurar, muito mais calma para escolher uma empresa que realmente você esteja com vontade de trabalhar. Você pode escolher aonde você quer trabalhar. Exatamente. E a reserva de emergência, ela traz isso mesmo para quando você está desempregado. Porque se você tem uma reserva de emergência, você está com as suas contas em dia, você não vai aceitar qualquer tipo de trabalho. Você vai aceitar um trabalho que você goste, um trabalho que você se identifique. Você vai, de fato, ter um pouco de autonomia. Mas o que as pessoas costumam fazer? Elas vivem acima do que elas realmente conseguem consumir, né? Aqui fala que boa parte dos brasileiros ali entrevistados e tudo mais devem para a família, devem para pessoas ali da sua convivência. Então imagina o dia a dia, como que não é difícil. E aí você está nesse desespero, você precisa de um emprego. Obviamente você vai aceitar qualquer emprego. E a pior coisa que tem, Ale, é você trabalhar apenas para pagar a conta. Você trabalhar e seu dinheiro ser todo para suas dívidas. Então você acaba não tendo uma motivação. Você trabalha sabendo que aquele dinheiro não vai dar para pagar todas as contas e já está todo comprometido. Isso vai afetando você de uma certa forma. Você fica frustrado, você fica com seu bem-estar comprometido. Não tem como. Seu dia a dia vai ficar pesado, vai ficar sem energia. Isso vai virando uma bola de neve. Mesmo para a pessoa que está trabalhando. Aí a gente estava falando muito da pessoa desempregada, né? Reserva de emergência. Mas aqui no e-book da Acreditas, eles falam um pouco do impacto que tem na pessoa que está trabalhando. Então, a primeira coisa aqui que eu, como RH, eu percebo isso, é que muitas vezes as pessoas elas mudam de emprego não por causa do trabalho em si, mas o que a Bruna falou, muda porque precisa de mais dinheiro. Então, aqui 37% acabam mudando de emprego somente, exclusivamente por causa do dinheiro. E aí eu achei bem curioso aqui, Bru, que eu não tinha feito essa associação, que é muitas vezes a pessoa adota uma jornada de trabalho, de fazer hora extra, para poder quitar as dívidas. E aí trabalha demais. E isso também influencia na saúde, né? Também, e aí chega um momento que esgota, né? Que aí vem o burnout, que a gente tem um episódio aí que você já mencionou no início. Então, são várias consequências, né? Um efeito cascata. Você tá endividado, isso vai mexendo com a sua autoestima, com a sua saúde física e saúde mental também. Não, total. E eu falo, a gente ama o que a gente faz, mas você não pode viver para trabalhar. Trabalhar é uma das partes da sua vida. E tem aqui na pesquisa que eles falam que afeta até a concentração mesmo do trabalho, porque você está tão envolvido, né, em tentar resolver aquele problema, você não está dormindo bem e você realmente não consegue focar. E aí, Bru, vem a questão de atrapalhar a carreira mesmo, sabe? A pessoa não está dormindo bem, ela está cheia de conta para pagar, ela está trabalhando pra caramba fazendo hora extra porque ela precisa do dinheiro. Então não é hora extra porque ela tá com uma demanda mais alta ou porque tem um projeto legal. Ela tá fazendo hora extra porque ela quer receber uma grana a mais. Então realmente você percebe que a pessoa acaba não tendo um bom desempenho dentro do trabalho, então ela corre o risco de perder até uma promoção, um crescimento. Aí você vê que atrapalha em várias esferas. Então a pessoa que, por exemplo, perdeu o emprego e não tem uma reserva de emergência, escolhe qualquer tipo de trabalho e ao mesmo tempo a pessoa que está trabalhando, ela acaba perdendo uma possibilidade de uma promoção, de um crescimento. Então, a vida financeira saudável, né, você ter um bem-estar financeiro, ele é fundamental para a sua carreira, para o seu trabalho. Aqui a gente está falando muito de emprego, mas, Bru, eu acho importante falar de saúde financeira para quem é empreendedor também, né? Também, com certeza. Se você está trabalhando CLT hoje, está pensando em largar e ser empreendedor ou você já é empreendedor, é necessário também você ter essa reserva de emergência. A gente também não vai entrar em todos os detalhes de falar de capital e tudo, mas falando da importância de ter ali a sua reserva, as pessoas mais antigas
amigas chamam de pé de meia, já ouviu essa Já ouvi um pé de frase? meia. Só não põe na poupança, né? A gente não é Exato. especialista financeira, mas a gente sabe que na poupança não é pra colocar, tá? Mas é importante a gente ter essa reserva até para ter mais segurança, para ter uma estabilidade, para que a gente consiga ali durante o tempo conseguir alcançar esse objetivo, porque empreender leva tempo, né, Alê? A gente leva tempo para poder conquistar clientes, crescer a empresa, seja com produtos ou serviços. Não, e com você como empreendedor, você tem que ter uma reserva de emergência para você e para sua empresa. Então, por exemplo, quando a gente fala de folha de pagamento, você tem que ter no seu fluxo de caixa também 6 meses para você honrar com a folha de pagamento, caso você tenha colaboradores que trabalham para você. Se você não tem colaborador, você tem que ter um fluxo de caixa que te mantenha aberto em períodos de crise. Então, uma das coisas que eu aprendi no ano passado com o isolamento é que mesmo a gente trabalhando, a gente pode ter emergência financeira que a gente não esperava. Tá aí o exemplo do isolamento, tá aí a suspensão de contrato. Então, quem que superou melhor na crise, Bru? Quem estava mais bem preparado. E aí, eu acho que é legal a gente fazer uma pergunta, Bru, que como a gente não é especialista financeira, você gostaria que a gente trouxesse um especialista financeiro para falar sobre planejamento financeiro? Será que o pessoal gostaria de um episódio sobre esse tema? Olha, se eu fosse ouvinte, eu ia querer com certeza trazer algum especialista para falar de planejamento financeiro, como se planejar e trazer aí dicas também. Bom, pessoal, se vocês quiserem ouvir, comentem. Vamos ver se a gente encontra um especialista, né, Sim, sobre saúde financeira, sobre finanças, porque pelas pesquisas aqui da Acreditas, o número de endividados cresceu no ano passado e muito isso alto. vai afetar o bem-estar, seja do trabalhador CLT, do microempreendedor, do empreendedor. É sempre importante ter uma boa saúde financeira para você não passar aperto, né? E hoje em dia, Bru, você aprendeu com o passado? Você tem a sua reservinha de emergência? Com certeza, Lê, aprendi muito. Você segue alguém na internet de finanças? Sim, eu sigo a Natália Arcuri, do Me Poupe. Gosto muito do conteúdo dela, porque é muito didático, muito fácil e divertido também de absorver conteúdo. E eu também passei a investir, né? Então eu tô seguindo muito aquele Primo Rico também, que ele dá várias dicas de investimento. Eu gosto. E você, Eu Lê? gosto dos dois também. A Natália Arcuri, acho que desde o comecinho, quando, assim, há 5 anos atrás que eu comecei a acompanhá-la, Eu porque também. Uhum. eu acompanhava o marido dela, sabe? Então eu acabei pegando ali bem no início, mas eu gosto também da Nath, a Nath Finanças, que tem a outra Natália, eu também gosto dela. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Então, assim, quando a gente fala daquilo que a gente não entende, daquilo que é um tabu, e é muito tabu falar de dinheiro, na verdade, né? As pessoas ainda ficam um pouco, sei lá, desconfortáveis. Na hora de falar de pretensão salarial, não sabe o que negociar, enfim, não sabe precificar a consultoria, também tem muito isso. Então, ajuda muito ter esse tipo de estudo. Então, pesquisem na internet e a gente tenta, no futuro, trazer algum especialista sobre planejamento financeiro para te ajudar nas suas finanças. Eu, particularmente, agora tenho uma assessoria em casa, porque meu marido é economista, isso me ajudou bastante, tá? Não nego. Antigamente eu deixava meu dinheiro na poupança, tá? Não faço mais isso. Aprendeu, né, Lê? Aprendi, mas a gente vai aprendendo. Gente, comenta aqui embaixo desse post aí nas redes sociais se vocês gostariam que a gente trouxesse um especialista e vou aproveitar e deixar as redes sociais aqui do Foca. Vocês encontram o Foca lá no Instagram, @Foca no Trabalho, Facebook, LinkedIn, e a gente tem o nosso site, que dentro do site tem um teste de empregabilidade, porque afinal de contas, ser empregável também influencia muito a saúde financeira. Vocês me encontram no Instagram como Ale Falsarella ou lá no LinkedIn como Alessandra Falsarella. Onde que o povo te acha, Bru? O pessoal pode me encontrar no Instagram como bruna.garcia, com 2 As, ou então no LinkedIn como Bruna Santana Garcia. Lá também eu crio diversos conteúdos com foco em trabalho, mercado de trabalho. Se tiver alguma dúvida, pode mandar comentário por lá. E vou falar uma coisa pra vocês. A Bruna tem um grupo que ela apoia mulheres no WhatsApp. Eu acho que é importante a gente reforçar isso, né, sobre as mulheres. E a gente sabe que no Brasil a mulher é que mais sofre com planejamento financeiro. Então, se você tá procurando recolocação, tá perdido, entra no grupo da Bruna, que lá tem muita vaga de trabalho e tem muito conteúdo de empreendedorismo, empregabilidade. Recomendo se você tá ouvindo esse episódio. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Reservem seu dinheiro de emergência para futuras emergências, mesmo que você não entende nada de investimento, já começa a reservar para não passar aperto no futuro. Sim. É isso aí, até o próximo. Até, tchau, tchau.